Meus amigos, o episódio 1131 de One Piece foi uma absurdez sem precedentes. Kuma virou pastor, tomou dor de velhote nas costas e ainda sobrou tempo para destruir meio exército. Segura esse recap insano e já comenta aí One Piece 1131 para esse vídeo explodir no YouTube. 8 anos depois de God Valley, nosso querido Kuma virou pastor. Isso mesmo, pastor de igreja, daqueles que ao invés de ungir com óleo, tira dor de coluna e joelho dos velhos com um tapa espiritual da pata da pantera. As vovós faziam fila só para tomar na lombar a cura do pacifista. Lá ele. Uma delas até disse que conhece a igreja desde a época do pai dele e ficou emocionada de ver o menino ter virado um homem de Deus. Mal sabe ela que os pais dele viraram estatística para os dragões celestiais. Hip. Enquanto isso, os velhos da fila querendo atendimento 24/7 e a Ginny já cortava as asinhas, dizendo que atendimento era somente no sábado e que lugar de velho safado é na fila do SUS. Os idosos riam que nem adolescente vendo dancinha de TikTok e ainda mandaram. Essa menina é boca suja, mas é linda demais. Bom, a filha não dá pra comentar muito porque é de menor, mas a mãe, meu amigo, era a Milf Suprema. É dendela. Mas ela só tem olhos pro Kuma. Os coroa não tinham grana, mas traziam bolo de cenoura digno de confeitaria celestial. À noite, Kuma se jogava na bola de dor acumulada igual o Zoro quando tomou a dor do Luffy. A igreja quase explodiu com a pressão da dor, e o cara ainda dizia: se não for eu, vai ser eles. Prefiro ver todos felizes. E a Jean? Quase chorando ao ver isso tudo. Corta para 5 anos depois, com a Jean parecendo uma princesa e o Kuma um armário. Até que a Jean mete um bora casar, o Kuma trava igual Windows 98. E lembrou da mãe sendo morta só por casar com um bucaneiro e não quer que Jean sofra o mesmo. 3 anos se passam. E o rei começa a prender os coroas. Kuma chega puto pedindo pra soltar os véios. Os guardas riem do pastor Kuma e dizem: tu vai desafiar o exército real. Aí o pastor fica virado no Jiraiya. Patada na parede, chuva de socos sem acertar civil. Cria uma pata gigante e varre os capanga do mapa. Mas pro rei, isso foi lucro. Os véios atrasavam o reino. Kuma é preso junto com a Ginny, que, é claro, não deixou ele na mão. Na cadeia, eles decidem: vão lutar contra o sistema. Quando tudo parecia perdido, o exército revolucionário invade geral metendo bala. Dragon aparece com Ivankov do lado, os dois abrindo a cela. Dragon mete o discurso: quer mudar o mundo, Kuma? Vem com a gente. E o menino vai. E leva a Jean junto. Nasce ali o verdadeiro exército revolucionário. Kuma se despede da igreja e dos véios, prometendo visitas. Enquanto isso, Ginny vira capitã das forças orientais. Mas... do nada. Urgente. Ginny foi sequestrada. Kuma entra em colapso, coração despedaçado. Enquanto isso, na base do exército revolucionário, os soldados estavam à beira do colapso. O ataque inimigo foi brutal. As linhas de defesa caíam uma após a outra e o pedido por reforços foi enviado às pressas. Mas o quartel principal estava mergulhado no caos, lidando com feridos vindos de outras regiões. Não havia soldados disponíveis para ajudar. Kuma, que ainda se recuperava emocionalmente da perda de Jean, não hesitou. Sem esperar ordens, teleportou-se para o campo de batalha. A chegada dele foi um verdadeiro espetáculo. O chão tremeu, os inimigos congelaram de medo. E ele entrou em ação com uma fúria contida a tempos. Em questão de minutos, o inimigo foi esmagado. Kuma, sozinho, virou o herói daquele dia. Mas a vitória tinha um gosto amargo. No meio das celebrações, tudo o que passava pela cabeça dele era o desaparecimento de Ginny. A notícia de que ela havia sido sequestrada pelos dragões celestiais ainda era uma ferida aberta. 2 anos se passaram. Em um navio solitário, Ginny e sua filha Bonnie navegavam em direção a uma ilha. A mulher, mesmo fraca e doente, tentava animar a criança, enquanto a doença avançava lentamente, transformando sua pele em cristais azuis. Kuma mal acreditou quando soube que Ginny havia feito contato. Durante a ligação, ela revelou que fora descartada pelos dragões celestiais como se fosse lixo, após contrair uma doença desconhecida. Estava à beira da morte, e sua última força foi usada para se despedir. Movido pelo desespero, Kuma atravessou tudo e todos até o local onde Ginny estava. Mas quando chegou, era tarde demais. Ela já havia partido. A única coisa que restou foi Bonnie, a filha que Ginny tinha protegido até o último segundo. Diante daquele cenário, Kuma assumiu uma nova missão: ser pai. Totalmente sem jeito, ele cometia erros atrás de erros. As tentativas de alimentar Bonnie foram um desastre. O medo de esmagá-la durante o sono
fez com que ele construísse uma pequena gaiola de ferro para garantir a segurança da filha. Mas aos poucos, ele foi aprendendo. Bonnie cresceu. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, tudo era motivo de emoção. Kuma, que um dia foi conhecido como uma máquina de guerra, agora se emocionava só de ouvir a filha chamá-lo de pai. Porém, quando parecia que a vida finalmente estava entrando nos trilhos, a tragédia voltou a rondar. Manchas de cristais azuis começaram a aparecer no rosto de Bonnie. O pesadelo que levou Ginny agora ameaçava a criança. O desespero tomou conta de Kuma. Ele blindou a casa contra qualquer raio de luz. Chamou médicos de todos os cantos, mas nenhum conseguia dar um diagnóstico preciso. A única certeza era que a doença se espalhava e piorava a cada dia. Após muitos exames e tentativas frustradas, o veredito veio. Bonnie sofria de uma condição extremamente rara, conhecida como escamas de safira. A doença a tornava incapaz de receber qualquer exposição à luz do sol ou até mesmo da lua. E o pior, ela tinha apenas mais 5 anos de vida. A notícia foi um golpe devastador. Mas na frente da filha, Kuma se manteve forte. Criou planos e inventou histórias de viagens que fariam juntos quando ela melhorasse. Prometeu mostrar a ela o mundo. Era a maneira dele de dar esperança, mesmo sabendo que o tempo estava contra eles. Enquanto Bonnie crescia enfrentando provocações de outras crianças por causa das marcas no rosto, Kuma continuava lutando, protegendo, cuidando, fazendo o possível e o impossível para garantir que ela sorrisse todos os dias. Mas como One Piece nunca deixa os personagens terem um momento de paz, o antigo rei Bekori, depois de 16 anos desaparecido, ressurgiu, mais cruel e vingativo do que nunca. Seu plano? Destruir tudo e todos que atrapalharam seu reino no passado. Meu parceiro, o Kuma não tem um minuto de paz. Enquanto você aí tá tomando seu café com pão, o cara tá no meio do caos. A vila inteira tava em chamas, tudo pegando fogo. E o nosso pastor? Correndo no meio das chamas, salvando geral. Cada grito era um pedido de socorro, cada criança chorando era um lembrete. O Kuma não pode descansar. O vilão da vez era ele novamente, o rei. Um desgraçado nível Akainu de crueldade. O maluco ainda teve a cara de pau de dizer que o incêndio era para o bem da sociedade. É o famoso confia do governo. A galera na frente do castelo gritava, assassinos! E o rei mandou atirar em 5 só para dar o exemplo. E quem chega? O Kuma, furioso, pulou para cima dos guardas como se tivesse ativado a rajada de bênção do pastor. Explodiu tudo, sem dó nem piedade. Na igreja, Bonnie só queria saber se o pai ia voltar. O rei, vendo o circo pegar fogo, tentou pagar de malandro. Ofereceu a área destruída como recompensa, dizendo que agora estava limpinha. Irmão, esse foi o erro fatal. O Kuma lembrou da criança chorando, com o corpo da mãe em seus braços. E aí o pastor ficou virado no Jiraiya. O rei encheu o peito do Kuma de bala, mas o pastor é blindado por Deus. A pistola do Bekori foi destruída. Kuma concentrou todo o seu ódio nas patas e soltou uma Genkidama que destruiu o palácio inteiro. Esse evento ficou conhecido como a Revolução Solitária do Reino Sorbet, um nome bonito para dizer. O Kuma explodiu tudo e saiu andando. Lá em Marejoá, os Gorosei estavam surtando, perguntando quem derrubou o rei. Enquanto isso, o povo de Sorbet estava em festa, gritando o nome do Kuma, o carregando no colo, fazendo funk proibidão em homenagem ao novo rei. Na igreja, uma garota misteriosa treinava. Todo mundo levou um susto, dizendo que era a cara da Ginny. A garota dizia que ia zarpar com o pai quando fizesse 10 anos. Mas quando se olhou no espelho, tomou um susto e retornou à aparência normal. Perguntaram se era uma Akuma no Mi, mas ela não sabia dizer o que era e nem como se controla. Enquanto isso, 2 velhos aparecem. O Bulldog, ex-rei de Sorbet, agora aliado de Kuma, e uma velha que já devia ter batido as botas há muito tempo. Mas o problema não era a idade dos dois, era a difamação. Os jornais estampavam: Kuma incendeia a aldeia e toma trono na força, novo tirano. Tudo era obra do Bekori, que tinha o apoio do governo mundial e prometia voltar com navios de guerra. Kuma sabia, se ele enfrentasse o governo, viraria criminoso de novo. Então pediu ao Bulldog para cuidar da Bonnie e do país. Foi se despedir da filha, mas errou a Bonnie. Falou com a véia errada. Quando finalmente se despediu direito, deu um forte abraço e partiu. Do lado de fora,
3 navios de guerra da Marinha, e o Bekori gritando para matarem o criminoso tirano. O Kuma, mano, ele foi ao infinito e além, e com um único ataque afundou os 3 navios. Um monstro, uma lenda, um pai com a fúria de 1000 sóis. Depois disso, virou pirata procurado. Fugiu pelo mar, rodando o mundo atrás de uma cura para a doença da Bonnie, mas ninguém conhecia nada sobre. Alguns até tentavam capturar o Kuma para receber a recompensa, mas eram humilhados pelo pastor logo depois. Mas aí, o encontro do destino, o exército revolucionário, Dragon, Sabo, toda a galera tava lá. Um reencontro rápido, mas cheio de emoção. Dragon comentou sobre o Dr. Vegapunk. Um gênio, e que agora estava se mudando para o novo laboratório, ou seja, chance de ouro para conseguir ajuda. O Kuma, com esperança renovada, foi direto para o laboratório e levou a Bonnie escondida num barril. Pai do ano, né? Vegapunk se assustou ao ver o Kuma, mas ficou chocado mesmo foi com o diagnóstico. Era possível curar a doença dela, mas o tratamento custava tanto que dava para montar um exército com o dinheiro. E então veio a proposta: doar seu sangue para a criação de clones soldados em troca do tratamento de Bonnie. Kuma aceitou, mesmo sabendo que seus clones serviriam à Marinha. Disse que se um clone dele salvasse uma vida, já valia a pena. O cara é literalmente um pacifista que cedeu seu sangue para a criação de armas, tudo para salvar a filha. Um verdadeiro herói. Vegapunk até falou que vai usar o nome pacifista para os soldados do futuro. Bonito, né? Mas lá do outro lado do mundo, o desgraçado do Saint Saturn já planejava usar os clones como armas vivas, sem alma, sem limites. E assim, termina mais um episódio onde o Kuma carrega o peso do mundo nas costas, enquanto o governo faz de tudo para transformar ele num monstro. O coitado só queria paz, mas o universo respondeu com guerra. Se você também acha que o Kuma merece um final feliz, já comenta aí Kuma para presidente, senta o dedo no like e se inscreve no canal. E se você curte umas estampas de anime de qualidade, dá um confere em nossa loja, todos os produtos estão com frete grátis.